Só guerras mundiais. A gripe espanhola e agora o Covid-19 para parar o esporte no mundo inteiro. Não tivemos Olimpíadas, Eurocopa, nem Copa América. Todo o calendário para 2021. No nosso futebol, muitas modificações, novidades e que atrapalharam muito a festa da torcida. 3 meses sem a bola rolar e quando voltou o futebol, sem público, com 5 substituições. Liberadas pela FIFA, finalmente, times muito desfalcados. No Campeonato Brasileiro, principalmente em quase toda a rodada, algum jogador testa positivo para o Covid-19. Um novo personagem. Um ano marcado para o esporte mais popular do planeta. O futebol, a partir de agora, tem um novo normal, como a vida inteira. Muitos atletas suspensos, lesionados, mas especificamente, jogadores que contraem coronavírus agora ficam obrigados a se afastar por um bom período. Os times desfalcados fazem um ano diferente. A premiação do melhor jogador do mundo também fugiu da lógica que tem perdurado. Em 2007, pela primeira vez, Cristiano Ronaldo e Messi figuraram. Kaká, o brasileiro, venceu. De 2008 para frente, apenas Modric havia vencido por uma vez. E agora, pela segunda vez, em 13 edições, a premiação escapou da dupla Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e ficou com o polonês Robert Lewandowski, o melhor da temporada no futebol. Lewandowski conquistou títulos importantes, foi o artilheiro pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, mas também se destacou pela ausência de futebol ou de qualidade apresentado por Messi e Cristiano Ronaldo. O brasileiro Neymar, badalado, não ficou nem na lista dos 3 melhores. Para evitar deslocamentos em meio à pandemia, a UEFA também criou uma espécie de bolha. Embora menos restrita que a criada pela NBA, as partidas de quartas de final, os times se enfrentaram em Lisboa. E foi no Estádio da Luz que o Bayern de Munique enfrentou o Paris Saint-Germain. Pela primeira vez, o time francês chegava a uma final. Neymar chorou e o Bayern levantou o título na grande final. Já na temporada seguinte da Liga dos Campeões, mais uma vez está envolvido o Bayern. Mais uma vez está envolvido o Paris. E o Paris Saint-Germain num episódio triste. Em dezembro, os jogadores abandonaram o jogo de Paris Saint-Germain em Istambul, Başakşehir. O atacante senegalês Demba Ba acusou o árbitro de racismo. O jogo foi paralisado. Os jogadores todos se negaram a continuar a partida. O jogo foi reiniciado no dia seguinte apenas e com um protesto antirracismo dos atletas, repetindo o gesto que tornou-se comum nas diversas partidas de todos os esportes no mundo inteiro, com jogadores ajoelhados, erguendo os punhos contra o racismo. Principais destaques, Neymar e Mbappé deixaram claro também que ninguém ia jogar. No Brasil, um menino de apenas 11 anos sofreu racismo nas categorias de base, por parte de um treinador de futebol. No Campeonato Brasileiro, mais recentemente, Gerson fez a acusação de que o uruguaio Ramírez teria também tido ofensas raciais contra o jogador do Flamengo. Uma situação que nós lamentamos. Como lamentamos mortes de grandes lendas do esporte. Kobe Bryant, aos 41 anos, morreu menos de 4 anos depois de sair da NBA. No futebol, um dos maiores craques do mundo e dos últimos tempos, Diego Armando Maradona. 15 dias depois, a morte de Paolo Rossi, o grande jogador da Copa do Mundo de 1982, carrasco do Brasil. Tivemos perdas enormes também nos treinadores como Alejandro Sabella, os brasileiros Valdir Espinosa, Oswaldo Alvarez, o Vadão, Marinho, Luiz Carlos Ferreira e Marcelo Veiga. Assim também como nomes da imprensa, Luiz Alberto Volpi, Rodrigo Rodrigues, Dalmo Pessoa, Sérgio Noronha, Fernando Vanucci, Orlando Duarte. No cenário local, tivemos o jovem Janael Labes, falecimento do repórter Lorival Caiuti e de Maria Francisca, a nossa inesquecível Chica. Ficou triste o futebol paranaense.
Futebol paranaense que não tem um bom desempenho dos nossos times. O primeiro a entrar em ação foi o Furacão, disputando o título de supercampeão brasileiro com o Flamengo e sendo derrotado. O time, que ocupa uma pequena colocação em termos de classificação do Brasileiro, já ficou fora da Libertadores da América e também da Copa do Brasil. O Atlético, como nos últimos 3 anos, se sagrou sim campeão paranaense, mas teve muitas mudanças de técnico. Começou com Dorival Júnior, passou por Eduardo Barros e agora tem o comando de Paulo Autori. Mas especialmente para o Atlético, uma temporada ruim. O planejamento não deu certo. Mário Celso Petralha chegou a brigar com a torcida rubro-negra através das redes sociais. E o Atlético sofreu a punição da FIFA, no caso Rony, sem poder contratar jogadores até o final deste ano. Já no Coritiba, a situação ainda pior. No campeonato estadual, apenas a vice-colocação. Na Copa do Brasil, uma eliminação prematura. No Campeonato Brasileiro, a zona de rebaixamento é uma realidade. O Coritiba trocou de técnicos. Começou com Eduardo Barroca, passou por Jorginho, foi a Rodrigo Santana e agora tem Pachequinho, ex-ídolo da torcida, comandando a sua equipe. Mas o caminho Coxa Branca é muito difícil. O Coritiba está próximo, muito próximo da segunda divisão. E o Paraná Clube? O tricolor da Vila teve um mau campeonato paranaense. O início realmente foi muito complicado. Situação financeira difícil do Paraná Clube. Uma equipe modesta. Apenas uma vitória na Copa do Brasil com o Bahia do Feira de Santana mostrou ao Brasil inteiro que a reação foi espetacular. Durou pouco. Pela Copa do Brasil, o Paraná Clube já foi eliminado pelo Botafogo. Caindo fora da competição, a Série B o propósito era subir. E começou muito bem com o Alan Al comandando a equipe. Caiu de produção, o técnico foi demitido, Rogério Micali assumiu, comandou por 6 jogos, ganhou apenas 1 ponto, e Gilmar Dalpozo agora comanda o time tricolor da Vila. O Paraná, que também está na zona de rebaixamento. Ainda tivemos uma boa notícia. A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi a competição e a única no Brasil que começou e terminou este ano. Lá em janeiro, quando ainda imaginávamos que era muito distante a pandemia, um clássico Grenal. Na Copa São Paulo, o Inter venceu nos pênaltis ao Grêmio e com isso é o segundo maior ganhador de títulos da Copa São Paulo, perdendo apenas para o Corinthians. E nesse momento, a nossa homenagem a todos os garotos que vestem a camisa do futebol brasileiro. A nossa expectativa é que eles que acompanham isso possam contar essas histórias e todos nós, que sejam histórias passadas do esporte, que tenhamos de volta ao público. Como será esse novo horizonte? Como será esse norte, se é que nós temos nesse momento, para um grande futuro ao futebol mundial? Como será um recomeço com torcida, com vacina, com você acreditando que pode seguramente ir ao estádio de futebol? Esperamos que seja ainda melhor. A retrospectiva desse ano não foi da maneira que esperávamos, mas como 2021 tem decisão de título brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores da América, em dose dupla, temos muitas conquistas e que seja assim para todos nós.